Olá, família Cesepiana. Hoje estamos aqui inaugurando e estreando, vamos vivenciar o nosso primeiro Cesepcast. E eu estou com um convidado super especial. Nós iremos abordar o tema Exame Nacional de Ensino Médio, o Enem. É isso mesmo. Estamos com o convidado Fernando Colares, o nosso professor de física. Oi, prof, tudo bem? Tudo bem, Bruna, satisfação em estar aqui. Legal, gente. O professor Fernando, ele é formado, licenciado em Física pela UFPA e Matemática pela UERJ. Pós-graduado em Ensino de Matemática e Ensino de Física, ambos pela UFPA. O mestrado é em Ensino de Matemática pela UFPA e ele trabalha no estado e no município de Ananindeua e nas redes particulares, na UNAMA e aqui no nosso querido SESEP. Então, vamos começar com as perguntas. Professor, a primeira pergunta que nós temos é: os alunos às vezes não querem fazer o Enem, aí perguntam assim: por que eu tenho que fazer o Enem se eu não quero ingressar na universidade? Como é que fica assim, essa resposta para eles? Bem, Bruna, assim, o Enem ele não é tomado realmente como acesso, né, para algumas universidades. E para quem pretende fazer vestibular de alto desempenho, tipo ITA, IME, AFA, né, o Enem ele também não é utilizado como acesso. Mas as políticas públicas que surgem no nosso Brasil afora aí, né, elas em geral utilizam a colocação do Enem ou elas podem requerer a nota do Enem desse indivíduo para colocar ele como participante. A gente já teve há muito tempo a questão de você fazer uma graduação sanduíche, que a gente chama, que é de repente você fazer parte da sua graduação em outro lugar, né? Em outro país, como por exemplo na Holanda, na Inglaterra. E essas parcerias elas surgem via política pública federal e o modo que a gente tem para selecionar o aluno para essas políticas, em geral, é o Enem. Então, se ele pode não estar cursando, mas ele ficou sabendo do edital de alguma coisa que ele pretende fazer uma graduação sanduíche, por exemplo, em outro lugar, ou se candidatar a alguma vaga em alguma coisa, pode acontecer desse edital ele requerer a nota do Enem. Então, é bom fazer, né? Eu acho que você se preparando para o Enem, você também vai estar se preparando para os vestibulares de qualquer outra universidade. E se você se preparou para um vestibular de alto desempenho, o Enem ele não vai impedir o teu caminho. Você só tem a ganhar fazendo. Legal, show de bola. Gente, vamos lá, mais uma perguntinha que é novidade, né? Porque essa primeira turma que está vindo do itinerário, com essa mudança que houve, tá? Há 3 anos foi sancionado, né, na lei, que não seriam mais 800 horas, mas 1.000 horas anuais para os alunos. Então, aí surgiu a implementação dos itinerários. Aí eu quero perguntar ao professor, porque eu já ouvi algumas coisas de para que isso, né? Ficou mais cansativo, mas o professor vai explicar um pouquinho sobre os itinerários e de qual é a importância do que ele tem, e vocês vão ouvir aí, vão ficar atentos aí. Pois é, Bruno, vamos lá. É questão, né, de como é a nossa base nacional comum curricular, né? Ela prevê uma formação geral básica. Seriam conhecimentos básicos, né, que todos os alunos, independente do canto do Brasil, Sim. ele teria que ter. Só que o nosso Brasil ele é muito extenso e ele tem particularidades, não só territoriais, né, mas pela cultura também. Então, uma maneira de eu abranger essas particularidades é através dos itinerários. O itinerário que, por exemplo, a gente desenvolve aqui no Pará, ele não precisa ser igual ao mesmo itinerário que é desenvolvido, por exemplo, no Rio Grande do Sul, em São Paulo ou em qualquer outra unidade da federação. Aqui no Pará, por exemplo, por ser parte da Amazônia, a gente desenvolve, por exemplo, no estado hoje em dia, a questão dos itinerários amazônicos. A gente fala alguma coisa da área, do itinerário de natureza ou do itinerário de humanas, mas voltado para quê? Para a questão da Amazônia. Diferente de um estado, por exemplo, que não faz parte da Amazônia, mas ele é um estado que, de repente, investe
em outra coisa, né? Ele é muito forte no agronegócio, né? Então, o itinerário pode ser voltado para alguma aplicação da ciência da natureza e da ciência humana para esse agronegócio. Aqui dentro do Pará mesmo, a gente tem várias particularidades. A gente tem assentos quilombolas, né? A gente tem educação indígena, e o itinerário ele precisa atender às particularidades desses povos também. Então, o itinerário ele vem para isso, né? Além do itinerário, a gente tem, por exemplo, a questão de disciplinas eletivas, né? E do projeto de vida. Por quê? Existem vários pensadores, para você ter uma ideia, essa questão curricular, né, ela é uma linha de pesquisa dentro da educação. Então, os educadores pensam que o currículo ele não pode ser algo engessado e amarrado para todo mundo. Além de respeitar a particularidade, eu tenho que respeitar a vontade do aluno. Então, quando a BNCC traz a questão do projeto de vida e dessas eletivas, é para que o aluno ele possa se conhecer, conhecer o outro, conhecer a sociedade em que ele está inserido e, a partir daí, ele tomar decisões essas que vão direcionar para a carreira que ele almeja no futuro. Então, essas eletivas e o próprio itinerário também vai preparar esse aluno para o que ele vai encontrar no futuro, na carreira dele. Muito legal que o projeto de vida ele já vai dando essa maturidade, né, para ele conseguir escolher. Ele já vai direcionando. Com certeza. E eu digo assim, o projeto de vida também, ele traz uma questão de competências emocionais que o aluno precisa alcançar, né? E a gente sabe que passamos aí por uma pandemia e que algumas consequências dessa pandemia ficaram. Então, o projeto de vida também trabalha esse lado do aluno. Legal, muito bom. Gente, dica boa é dica compartilhada. E vou só fazer aqui um parêntese que a professora Sara Campos deixou para gente uma perguntinha que os alunos geralmente fazem. Professora, qual repertório sociocultural eu posso usar, independente do tema que o Enem vai trazer? Ela foi convicta em dizer que os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das ODS, elas são uma parte central da Agenda de 2030, podem ser usadas. Por quê? Porque versam por todos os eixos temáticos do Enem. Então, já anota essa dica aí da professora e fica ligadinho. Então, professor, vamos lá. Explica para a gente um pouquinho da teoria das respostas ao item, que seria, sim. Pois é, Bruno, vamos... essa teoria de resposta ao item, ela também é uma área de pesquisa, né, para os alunos de matemática, estatística. Então, tem muita coisa por trás da teoria de resposta ao item. Mas eu vou tentar explicar aqui de maneira linhas gerais, tá? O que acontece? Antigamente, a prova ela é corrigida como valor absoluto. O que é o valor absoluto? Você conta simplesmente certo ou errado e aquilo ali vai contar para uma pontuação. Só que se eu tenho milhões de pessoas fazendo Enem, né, no Brasil, 45 questões, por exemplo, numa prova de matemática, eu vou ter, basicamente, várias pessoas que vão ter a mesma quantidade de acertos. Então, eu teria várias pessoas empatadas, né? E como eu vou fazer esse critério de desempate? Né? Isso seria vários tópicos que seriam muito minuciosos na hora de desempatar esses candidatos. Então, a teoria de resposta ao item, ela vem justamente aí, né? O que a gente chama popularmente de questão, ele é chamado de item, ele contém um gabarito, que seria a alternativa correta, e 4 distratores, que são as alternativas que não são corretas. Só que esses distratores, quando você elabora um item, esses distratores eles precisam ter um sentido. Ele não pode ser aquelas respostas absurdas que a gente encontrava antigamente em alguns vestibulares, que o professor já começava dizendo assim, ó, elimina o item tal, tal e tal, porque isso aí não tem nada a ver. Então, o distrator ele precisa ter a ver. Olha, se o aluno pensou errado por esse lado aqui, ele marcou esse distrator. Se ele pensou por esse outro lado, ele vai marcar o outro distrator. Então, tendo um item bem formado, isso me proporciona, né, selecionar melhor esse aluno.
né? Entender melhor o que ele está fazendo. E aí, não só isso. Esses itens, eles têm itens que vão em fácil, médio e difícil. Não é bem essa nomenclatura que é utilizada, né? Mas para simplificar para a gente aqui. Dentro dessa teoria de resposta ao item, duas pessoas que acertaram a mesma quantidade de questões, por exemplo, elas não vão ficar com a mesma nota. Por quê? Porque a teoria ela vai analisar. Se de repente um aluno ele acertou questões fáceis e médias e o outro aluno acertou questões médias e difíceis, mas eles acertaram a mesma quantidade, aquele aluno que acertou fáceis e médias, ele vai ficar com uma pontuação maior. Aí tu me pergunta, Fernando, Já ia perguntar maior. maior mesmo? Tá certo isso? Tá. Por quê? Porque esse aluno ele foi coerente. Quer dizer que ele conseguiu alcançar até aquele nível. O aluno que acertou médias e difíceis, se ele errou as fracas, mas ele acertou algumas difíceis, isso me sugere que ele pode ter acertado porque ele chutou. Pensei aqui também. Pois é, então esse camarada que chutou, ele não pode ter uma mesma pontuação que aquele aluno que foi coerente. Muito bom. E aí já fica uma dica. Normalmente nas nossas aulas e nas aulas de outros professores que a gente já viu aqui no SESEP, né, a gente sempre diz assim, olha, tem esses tópicos aqui que normalmente quando eles vêm, eles são considerados questões fáceis. E a dica é, você não pode errar as questões fáceis. Dentro da minha área em física, por exemplo, quando a gente fala questões de calcular a energia consumida numa residência, você não pode errar questões de energia consumida, porque essa aí é uma questão fácil. E eu tenho certeza que essa aí você vai contabilizar. Aluno do SESEP já tem essa garantida. Ah, é, legal. E olha só, vocês que costumam chutar na prova, fica a dica, tá? Não chutem, por favor, para não ter esses problemas. E, professor, nós tivemos uma pergunta, abrimos uma caixinha lá no Instagram, e o João, ele perguntou como não errar e economizar tempo no cartão resposta, tanto no primeiro dia quanto no segundo dia. Achei a pergunta super pertinente, como essa dica que tu poderia estar dando aí para o João. Bom, a questão de administrar o tempo, isso realmente é muito importante, Bruno. O candidato ele não vai ter relógio, não vai ter nada, mas, assim, em geral, você tem os fiscais de salas, né, que te dão uma ajuda nessa questão de controle do tempo. A dica que eu dou para o cartão resposta, normalmente é a seguinte, né? Separe um tempo razoável no final da sua prova para poder passar essas questões, né? Verifique, em geral, a ordem devagarzinho, olhe 2 vezes, né? A gente até às vezes fala o seguinte: se tu puder primeiro faz só um pontinho e aí confere, tá certo? Você preenche a bolinha toda lá para poder marcar com calma, né? Isso vai impedir que de repente você marcou uma questão, pulou outra, na hora de marcar, marcou 2 vezes a mesma questão. Então, se você conseguir administrar bem esse teu tempo, separar direitinho as questões e começar a preencher elas devagar, com atenção, em ordem, dificilmente você vai errar. Agora a gente precisa treinar bastante essa questão de administrar o tempo. Perfeito, professor. E falando em tempo, é uma dica assim, porque todo ano, infelizmente, ocorre. Cheguem um pouco antes do portão fechar. Se você deixa para chegar 15 minutos, você não sabe o que tem pela frente. É um trânsito, é que você não contava, alguma coisa aconteceu na via, a rua está interditada, tem que dar uma volta. Então, foque nisso. Seja pontual, vá 1 hora antes. Ah, eu acho que eu vou chegar atrasado. Saia de casa mais cedo para não correr esse risco, né, professor? Com certeza. É preferível você chegar mais cedo e se acalmar, se estabilizar no local de prova, do que de repente você correr o risco de não chegar e de repente não fazer a prova e vai ficar mais um ano esperando o Enem, né, para o ano É seguinte. verdade. E outra coisa também, lanchinhos. Levem lanches práticos, né? Lanches que vão ali agilizar, vão te saciar,
mas que também não vão te tomar muito tempo, porque como a gente está falando sobre um pouco de tempo, você tem que ter cuidado, né? Que às vezes você não percebe, mas você tá ali, parou para lanchar, é quando você viu já rolou um bocado de tempo, então fica ligadinho nisso, leva lanches práticos, leva sua água, se hidrate, fique tranquilo, relaxe para esse dia. Se puder, tem ainda isso, professor, no dia anterior, nem estuda, fica relaxando, assiste um filme. Tem. Alimentação leve, né? E aí eu te dando mais uma dica em relação ao tempo, Bruno, dando uma dica para os nossos alunos aqui que é muito importante, né? Os itens da TRI, no caso do Enem, em geral ele tem um texto que fala sobre o assunto, tem algumas informações importantes, um texto motivador, né? Direcionador, vamos dizer assim, para a questão. Você tem a questão e depois as alternativas, o gabarito e os distratores. Em geral, algumas questões têm um texto um pouco grande. E alguns alunos me relatam o seguinte: Fernando, quando eu terminei de ler o texto, que eu fui ler a pergunta, eu já não lembrava o que estava lá no texto. Então fica uma dica interessante. Se você viu que de repente o texto é muito grande, pula. Leia a pergunta, que é a parte final do item. Depois que você leu a pergunta, você já tem em mente o que vai ser importante para você responder. E aí você vai ler o texto. Grife tudo o que foi importante. Só tenho caneta, professor, não tenho marca-texto nem lápis para poder marcar. Mas a prova é sua, meu amigo. Você vai levar essa prova para casa se você quiser. Então, risque de caneta tudo o que você achar de importante nesse texto. E se você já leu a questão, já leu a pergunta, sabe o que é importante, faça marcações, porque isso vai facilitar na hora que você for olhar e decidir qual é o gabarito que você vai marcar, né, naquele item. Perfeito. Falando em caneta, nada de caneta de frufru, gente. Vamos levar a caneta mais simples que você tiver. A Bic, a compacto, que vai pra... Leve mais de uma, tá? Lembrando que, de repente, se alguma falhar, você já tem uma a mais. E é isso, tá? Ficamos por aqui. Muito obrigada. Alunos SESEP, não esqueçam. Sigam todas essas dicas que o professor Fernando deu. SESEP para você ser mais, sempre. Obrigada, professor. Obrigado, Bruno. Prazer estar aqui.